Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo de número 18, o verso 19. Desculpa, sim, verso 19. Assim está escrito: Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Esta é uma declaração de Davi, quando ele estava sendo perseguido por seus inimigos, inclusive também por Saul, que procurava colocar as mãos em Davi. Saul não se continha em ver a maneira como Deus agia através da vida de Davi e como as pessoas do reinado, eles identificaram Davi como alguém usado pelo Senhor. Davi era uma pessoa diferenciada. Segundo a palavra que Deus disse, Davi era um homem segundo o seu coração. Então era alguém que Deus encontrou disponível e pronto a se colocar na sua presença para que a vontade de Deus fosse executada. E a presença constante de Deus na vida de Davi lhe acrescentaram na vida vários inimigos, inclusive o próprio rei Saul, que permaneceu vivo justamente pela condição de Deus usar Davi para enfrentar o gigante Golias e vencê-lo. E venceu porque Deus estava na vida dele e ele foi na confiança em Deus. Se isto não tivesse acontecido, Golias teria enfrentado aquele povo, teria derrotado, teria levado Saul cativo. Saul não estaria desfrutando de vida. Ao invés de ele agradecer a Deus pelo livramento que lhe deu através de Davi, isso gerou nele ira, vingança, ciúme, inveja, enfim, todo sentimento contrário do ser humano. E ele então deixou-se dominar por aquilo e passava a todo custo procurar Davi para unicamente tirar-lhe a vida. Davi não tinha feito nenhum mal para Saul, não tinha desejado a morte dele, não tinha roubado o coração das pessoas para atrair para si. Não, Davi estava vivendo a vida dele. No entanto, ele teve que conviver com esta situação, esse estado de coisas. É como uma pequena história que alguém conta sobre a cobra e o vagalume. Não é isso? O vagalume, toda noite, ele estava ali, indefeso, pequenino, não oferecia perigo para ninguém, mas ele brilhava, acendia a luz. E a cobra ficou incomodada com aquilo e passou a persegui-lo, procurando matá-lo, tirar-lhe a vida. E, segundo a história, houve um diálogo. Isso não é possível, diálogo entre insetos, mas é história. História com E, não é com I. História com I é verdadeira. História com E é um comparativo. Então diz que houve aquela conversa e o vagalume perguntou: escuta, eu não te fiz nenhum mal. Por que você está procurando me devorar, me destruir? E diz que ela respondeu e disse: eu não suporto o teu brilho. Então, o brilho do vagalume incomodou aquela cobra. E ela queria tirá-lo de circulação, porque não suportava vê-lo brilhar, quando ela não tinha o mesmo brilho. Saul fez com Davi a mesma coisa. A maneira como Davi se portava com temor diante de Deus suscitou em Davi um desejo de vingança, de tirá-lo da circulação, de acabar com a vida de Davi e não ter mais que enfrentá-lo. E mesmo porque o próprio povo reconhecia a presença de Deus em Davi.
Porque ele dizia que Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Então isso mexia muito com Saul. E ele então deixou-se dominar pelo poder do mal para fazer mal a um inocente, Davi. Mas Deus tinha negócio na vida de Davi. Deus tinha um plano para com Davi. Tanto é que ele diz aqui, ó, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Este prazer de Deus em Davi é que ele iria executar a vontade de Deus conforme Deus lhe determinasse. E observe que o que diz aqui neste Salmo 18, o verso 3, diz assim: invocarei ao Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Ele não falou do meu inimigo, ele falou dos meus inimigos, que eram vários, eram tantos. É sempre assim. Quando houver alguém comprometido com Deus, que Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, seja ele um homem, uma mulher, um santo, uma santa de Deus, vai suscitar uma multidão de pessoas que vão se colocar na condição de inimigos para tentar sufocá-lo, apagá-lo, tirá-lo de circulação. E Davi sabia disto. E em si ele não tinha forças para enfrentar aqueles seus inimigos e vencê-los. Então, Davi fazia o quê? Ele se refugiava em Deus. A força de Davi estava em Deus. Assim como ele venceu o gigante Golias, ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque se ele fosse na força dele, ele não teria conseguido. Mas ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos deu força suficiente, necessária a ele, para executar aquele ato e vencer aquele inimigo. Da mesma forma que ele venceu o gigante Golias com a ajuda de Deus, aqui ele estava pedindo a Deus para que o livrasse dos seus inimigos. E o Deus que foi com ele na ocasião contra Golias permanecia com ele, porque Davi permanecia com a sua vida centrada em Deus. Este era o segredo de Davi. No verso 4, ele diz: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Então veja quantos perigos. É como que a dizer, ele viu a morte diante de seus olhos. Mas ela não veio porque Deus não permitiu. Deus estava no controle, tinha algo ainda a realizar na vida e por meio de Davi, e portanto Deus moveu-se para dar a ele o livramento necessário que ele precisava naquele momento. Então ele diz, olha, cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Olha, uma pessoa num estado deste, cercado por todos os lados, como que ele pode escapar de uma situação desta? Humanamente falando, era impossível. Não tinha como escapar. Estava cercado e a qualquer momento colocariam as mãos sobre ele. Mas ele tinha um contato com os céus, com a presença de Deus, a comunhão com Deus. E isto fazia toda a diferença na vida de Davi. E ele diz, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, mesmo cercado, mesmo num ambiente totalmente adverso, em que pessoas estavam conspirando contra a vida dele, ele ainda assim teve
a oportunidade de entrar na presença de Deus, pela comunhão que ele tinha com o Senhor. O salvo, ele é assim. Pode haver guerra, o mundo estar caindo por cima da cabeça dele, mas ele ainda tem aquela tranquilidade, paz de espírito para falar com Deus, para se posicionar diante do Senhor. Porque se ele for olhar a circunstância, as ameaças, os perigos, os cercos que lhe estão sendo feitos, ele se desvanece e chega a ponto de não se animar para lutar, porque sabe que não vai ter nenhuma chance de vencer. Mas o que fez Davi? Davi observou o que estava acontecendo à sua volta, mas o seu interior estava voltado para o Deus a quem ele servia, que é maior do que aqueles inimigos, do que as artimanhas, as estratégias que eles estavam usando para devorá-lo e derrotá-lo. Então ele estava escudado, encostado no Deus forte e poderoso, que se levanta a favor daqueles que são do seu agrado. Deus abençoe, irmã Maria Cipriano. Deus se levanta a favor daqueles que são do seu agrado. Então ele diz, na angústia, eu invoquei o Senhor. E quando ele invocou o Senhor, e que o Senhor ouviu o clamor dele, e se moveu, porque com Deus é assim, todas as vezes que Deus ouve o clamor do seu povo, ele se move, ele se levanta, ele não fica impassível, ouve e faz que não ouviu, não. Deus não é assim, o ser humano é desse jeito. Ele está vendo o pedido de socorro de alguém e ele não está nem aí, parece que não está nem ouvindo. Deus é diferente. Quando o justo clama, Deus se levanta, Deus se coloca em ação, Deus move a sua mão, Deus oferece o livramento no momento certo. E ele diz aqui, ó, livrou-me do meu inimigo forte. O inimigo era forte, era terrível. E dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Agora, eu e você ficamos pensando, como é que Davi venceu esta multidão de inimigos e principalmente o rei Saul? Como ele conseguiu vencer? Nós sabemos, porque está aqui a ligação que ele tinha com Deus, a aliança que Deus tinha com Davi. Tudo isto contava. Agora, veja bem, se Davi andasse oscilando, ora cria em Deus, ora não cria, ora fazia a vontade de Deus, ora não fazia, num momento como esse, como é que ele estaria? Estaria em maus lençóis, estaria em dificuldade. Mas ele comprometeu-se em ser fiel e leal a Deus. Deus aceitou esta disponibilidade de Davi, mesmo porque Deus o escolheu para realizar um trabalho importante e nesta ocasião ele não tinha realizado ainda esse trabalho que Deus lhe tinha proposto. Estava só na promessa. Mas os inimigos vieram. Os inimigos são assim, eles são terríveis. Quando eles percebem que há um propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, os inimigos se levantam. E eles vêm com ímpeto, com força, para nos desanimar, nos derrotar, nos fazer fracassar, errar o alvo, parar na caminhada. Eles agem desta forma. Por quê? A semelhança daquele comparativo que eu disse. Porque há uma expressão na nossa face, na nossa vida, no nosso dia a dia, da presença de Deus. E isto ele deixa transparecer diante das pessoas. E eles, ao verem esta diferença, que ao olhar para si, eles não encontram, então eles se deixam levar por um espírito vingativo e mau. E aí procura fazer o que procuraram fazer com Davi. Não valorizaram a vitória que Deus deu por intermédio de Davi para o povo de Israel, tirando aquele gigante de cena, tirando os filisteus
que queriam dominar o povo de Israel, eles ficaram libertos com aquela grande vitória, mas aquilo para eles ficou no passado. Esqueceram que foi o pequenino Davi que Deus usou para dar um grande livramento e manter aquele povo na sua posição, que eles estavam perto a serem subjugados ao domínio dos filisteus. Mas esqueceram. E agora o que fazer? Vamos atrás dele. Ele não pode vencer, ele não pode assumir o trono, ele não pode tomar posição aqui. E Davi não estava querendo tomar o reinado de Saul. Ele estava esperando a vontade de Deus, o tempo de Deus. Porque tudo tem o tempo de Deus. E se nós nos precipitarmos no tempo de Deus, nós colocamos tudo a perder. Davi ficou um bocado de anos, desde que foi ungido rei, até que, em realidade, ele se tornasse rei daquele povo. Demorou muito. Mas em momento nenhum, ele foi lá fustigar a Saul, dizendo que o rei era ele, o escolhido por Deus. Ele ficou no lugar dele, ele esperou o tempo de Deus na sua vida. Só que neste tempo, até esse tempo chegar, ele encontrou estas situações que estamos referenciando hoje. Encontrou vários inimigos mais fortes, poderosos e que vinham com ímpeto. Davi não tinha feito nada contra estas pessoas, mas o simples fato de ele ser alguém diferenciado, alguém que tinha em si a presença de Deus, foi o suficiente para que os inimigos brotassem da terra. Brotassem da terra. Mas fizeram tanto para atingir, alcançá-lo, destruí-lo, mas não tiveram a oportunidade de colocar as mãos em Davi. Deus não permitiu. E aqui neste verso 19 que eu li, ele diz assim, ó: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Quer dizer, ele estava num lugar apertado, sufocado, oprimido, ameaçado, perseguido. Mas quando ele invocou o nome do Senhor, e o Senhor ouviu o clamor dele, o Senhor veio em socorro dele, tirou ele daquele momento, daquela agitação, colocou-o num lugar, conforme ele disse aqui, num lugar espaçoso, seguro, debaixo da proteção de Deus, onde os inimigos não podiam chegar. E diz aqui, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, me deu livramento. A minha vida, que estava a ponto de ser destruída, o Senhor me conservou em vida através do livramento. Ele livrou-me, porque tinha prazer em mim. Aqui está a diferença. O prazer de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, que lhe serve, que o adora, que o glorifica, que é fiel, que é sincero, que é leal, está cercado de inimigos, mas a presença de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus está sobre esta pessoa. E os seus inimigos podem correr de um lado para o outro, podem lançar dardos inflamados, setas, ameaças, calúnias, difamação, fofoca. Nada disso vai pegar em quem Deus tem prazer. Porque Deus é aquele que protege. Deus se interpõe. Então, o segredo é ser fiel, fazer a vontade de Deus, colocar-se no lugar em que Deus nos quer, na sua presença. Quando nós reconhecemos o nosso lugar, a nossa posição em Deus, que Deus colocou para cada um de nós, e ficamos ali com temor, com dependência, com fidelidade, com disponibilidade,
Pode o mundo todo se levantar contra nós. Nada vai acontecer. O barulho pode ser alto. A gritaria, o tumulto pode ser grande. O tropé. Mas ninguém conseguirá colocar as mãos em mim, em você, em cada um de quem o Senhor tem prazer. Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Deus cuida daqueles que são seus, que se voltam para Ele com um espírito contrito, um coração quebrantado diante do Senhor para servi-lo e que por nada negociam trocar esses momentos de comunhão com Deus, mas prezam por vivê-los intensamente. O prazer de Deus está nele, está nela. Então, estes inimigos, eles vão ser envergonhados, eles vão ser derrotados. Porque quem pode lutar contra Deus e vencer? Se eu estou no prazer de Deus, se o Senhor tem prazer em mim, tem prazer em você, e nós estamos na vontade de Deus, Deus assume a nossa causa, a nossa peleja, e Ele enfrenta os nossos inimigos e os coloca por terra. E mostra que Ele é Deus e que nós somos o prazer de Deus está em nós. E nós estamos para fazer o seu querer, a sua vontade, conforme Ele determinar para cada um de nós. Então que se levante os inimigos, que se multiplique em quantos forem possíveis. Nada disso pode nos abalar e atingir. Nós não podemos avaliá-los com o olhar físico, porque senão nós vamos entrar na condição em que entrou Geazi, quando o rei da Síria tentou invadir a Samaria, e foi com o seu exército, com os seus cavalos, os seus soldados, e cercaram a cidade. E quando Geazi olha aquilo, e ele fica tão atribulado, ele diz: ah, meu Senhor, carros e cavaleiros, estamos cercados por todos os lados, não tem como escapar. E eles foram lá para quê? Para buscar a Eliseu, que o rei fazia planos de invadir Samaria, e Deus revelava a Eliseu, ele avisava o rei punha guarnição, e aquele plano era desfeito. Então eles foram para capturar Eliseu. E Geazi viu, não tinha visão espiritual, viu a olhos físicos, ficou com medo. E Eliseu disse a ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. E Eliseu fez uma oração de: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E quando abriu os olhos, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo, que veio de Deus. E aquele exército que parecia tão preparado, tão poderoso, tão eficaz, foi dominado. Eliseu disse: cega-os de cegueira. E eles ficaram cegos, levaram eles à cidade, deram pão e água, e depois mandaram eles embora. Não mataram, não. Mandaram eles embora. E eles foram embora e nunca mais voltaram com aquela intenção. Por que isto? Porque o prazer de Deus estava na vida de Eliseu. Como aqui neste verso que li, o salmista disse: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Se você hoje está num campo de batalha, cercado por todos os lados, com problemas e dificuldades, ameaças e acusações, mas em você a inocência, a temor, a fidelidade, a comprometimento com Deus, a entrega sua é total diante de Deus. Descanse,
tranquilize-se. Chegará o momento em que Deus vai te tirar deste meio e vai te colocar num lugar espaçoso. Ele vai te livrar, ele vai me livrar, ele vai nos livrar e nos colocar num lugar espaçoso onde os inimigos não terão oportunidade de chegar. E ali reconheceremos que foi a mão de Deus que nos livrou. E por quê? Porque o Senhor tinha prazer em mim. Ele tinha prazer em Davi, portanto, ele livrou a Davi. Mas se olharmos a trajetória de Davi, sempre esteve cercado de inimigos, por todos os lados. Mas nunca colocaram a mão nele. Por causa disso aqui, ó. Porque tinha prazer em mim. Esta palavrinha fez a diferença. Esta ação de Deus para com Davi. E Davi reconheceu isto. E, portanto, ele se colocou em disposição diante de Deus. E agora ele recebeu aquele grande livramento que ele estava precisando. Por quê? Porque o prazer de Deus estava sobre ele. Veja, o prazer de Deus aqui estava sobre Davi, como esteve também sobre Jesus, por ocasião do batismo. Lembra quando Jesus foi para ser batizado por João no Rio Jordão? À medida em que ele entrou na água, que Jesus foi ser batizado, o Espírito Santo veio descendo ele em uma forma de pomba e pousou sobre Jesus. E do céu foi ouvida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ou seja, Deus estava dizendo: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. A ele ouvi. E aqui ele está dizendo, Davi está dizendo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Olha, quando eu e você somos alvo do prazer de Deus em nós, o plano que Deus tem, a oportunidade que Ele dá para nós, o lugar onde Ele nos coloca, o que Ele espera da nossa parte, e nós fazemos com sinceridade, com temor e verdade, a mão de Deus se mostra favorável à nossa vida. E os nossos inimigos, não importa quantos sejam e quão ferozes possam ser, a mão do Senhor os afastarão da nossa presença. E nós haveremos de seguir, caminhando, glorificando a Deus, e somente reconhecendo que grandes foram os livramentos que o Senhor Deus deu a cada um de nós. Então, quando o prazer de Deus está em nós, Ele nos oferece livramento. Então, isso que precisamos pensar sobre a nossa vida. Quantas vezes eu, você, cada um de nós, nos lembramos de algumas situações que nós atravessamos e que nós chegamos a olhar e dizer, parece que dessa não vou sair. Parece que o cerco está fechado. Mas, de repente, como que algo misterioso aconteceu, nós saímos daquela situação, os inimigos se dissiparam e a presença de Deus veio sobre nós. E nós estamos aqui. Você está aí, eu estou aqui, estamos seguindo, servindo a Deus e continuaremos até o dia em que Ele nos permitir. Por quê? Enquanto não se cumprir o propósito, o prazer de Deus na nossa vida, Ele não permitirá que algo nos aconteça para atrapalhar a nossa caminhada diante de Deus em obediência àquilo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então que possamos
seguir adiante nesta plena confiança e certeza de que o bom prazer de Deus está sobre a nossa vida. E nós precisamos discernir o prazer de Deus na nossa vida. Porque este prazer de Deus em nós vai nos trazer paz, tranquilidade, alegria, confiança, segurança, ousadia, intrepidez, coragem. Porque nós não vamos parar, não vamos ficar detidos, não vamos nos esconder diante dos apontamentos e das ameaças. Não! Vamos seguir o nosso caminho como que se nada tivesse acontecendo. Porque Deus caminha com o seu povo. Davi aqui teve esta bonita experiência. Triunfou, venceu. Tudo isto se tornou passado na vida dele. E na minha vida e na tua vida, os sofrimentos, as perseguições, as ameaças que vêm, chegará o tempo em que elas também se tornarão passado. Elas ficarão no tempo. E nós prosseguiremos o nosso caminhar na direção de Deus. Então veja, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Ele falou, invocarei. Eu vou invocar o nome do Senhor, ele vai me livrar dos meus inimigos. E quando nós encontramos aqui, ele diz assim, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E o que Deus fez? Deus veio. Quando há um clamor sincero, Deus sempre vem ao nosso encontro. Nunca duvide disso. Se você está com temor, fidelidade, lealdade, obediência, sinceridade diante de Deus, não há nada errado na sua vida, não há nada escondido, não há nada desonesto, você está vivendo com sinceridade diante de Deus, pode invocar o nome do Senhor, que ele virá em teu socorro. Como ele veio em socorro de Davi, em socorro de Jesus, em socorro de Paulo, de Pedro e tantos outros. Em meu socorro, em teu socorro, quantas vezes? E ele continuará, porque ele tem prazer em nós. Davi disse, me colocou, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Então o prazer de Deus está em mim. O prazer de Deus está em você. O prazer de Deus está em cada um de nós. Então invoquemos o nome do Senhor. Não vamos medir força. Não vamos nos amedrontar com as situações. Não vamos tirar satisfação. Não. Vamos falar com Deus. Ele resolve isso aí. Sei que seja preciso a gente colocar as mãos. Basta ter o acesso à presença de Deus e invocá-lo. Ele vem e vai nos colocar num lugar espaçoso, num lugar amplo, que não viveremos mais no aperto, na aflição, no apontamento, na perseguição. Não! Lugar espaçoso. Vamos ter lugar, tempo e oportunidade de continuar fazendo o que agrada o coração de Deus, porque o prazer dele está em nós. Então, quando o prazer de Deus está em nós, ele nos livrará dos nossos inimigos. Então, que assim seja, que eu tenha firmado na mente e no coração este comprometimento de que o prazer de Deus estando na minha vida, ao invocá-lo, ele vai me tirar de um lugar apertado, me levar para um lugar espaçoso, me dar o livramento e manifestar a sua presença na minha vida. E eu vou seguir adiante, glorificando,
bendizendo, exaltando e adorando-o, porque ele é digno disto. Fiquemos com esta reflexão. Querendo Deus, amanhã retornaremos.